Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo nos diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre o pecado. Antes de começar, gostaria de pedir, quem estiver ouvindo essa mensagem em áudio no WhatsApp, escuta até o fim e compartilha. Quem estiver assistindo essa mensagem em vídeo no Facebook, ouça até o fim, curta e compartilhe. E quem estiver assistindo essa mensagem em vídeo no YouTube, ouça até o fim, curta, compartilhe, ative o sininho e se inscreva no canal. Ajude a transformar essas plataformas todas num grande trabalho missionário, mas sem a ajuda de vocês não vou conseguir. Preciso da ajuda de vocês, pois Deus vai abençoar, mas preciso que vocês cooperem para que a mensagem possa ser levada ao maior número de pessoas possíveis, tá certo? Então é isso. Queridos irmãos, como eu já falei ontem, vou dar uma recapitulada rápida hoje a respeito do pecado. Ontem nós falamos sobre a purificação, né, e sobre a libertação. Hoje eu vou falar mais sobre o pecado. O pecado, ele aprisiona, ele é o contrário da redenção. É o contrário da libertação. Ele aprisiona, é o contrário. Só que o pecado tem consequências. Ele funciona igual quando você tem um vício. O pecado é como se fosse um vício. Então você, por exemplo, a pessoa que fuma um tempo da sua vida, ela tá, quando ela está fumando, ela tá tendo mais probabilidade de ter um câncer, de ter enfisema, de ter infarto, AVC. Mas a pessoa parou, passou 20 anos. Acabou o problema? Não. Porque isso aí vai cobrar. Em algum momento vai cobrar da pessoa. Então, pode cobrar vindo um câncer, pode cobrar vindo um enfisema, pode cobrar vindo uma asma, né? Não precisa ser um câncer de pulmão, pode ser um câncer de esôfago, né? Eu já vi gente que foi amputar as duas pernas por conta desse cigarro, né? Pode vir câncer de bexiga. Muita gente não sabe, mas a nicotina do cigarro pode provocar câncer na bexiga. Por quê? Porque ela acaba indo para a urina. E aí a hora que a urina vai para a bexiga, ela acaba se alojando na bexiga. Então, também pode dar câncer de bexiga, câncer de rim. Então, é uma coisa muito grande. A gente não sabe, mas é muito grande o câncer, né? A gente nunca sabe de onde vem, mas o cigarro aumenta muito essa tendência, né? Então, quando você fuma, você vai ter consequências, mesmo que você pare de fumar, você vai ter consequências. A pessoa que vive comendo errado, por mais que comece a comer certo, ela vai ter consequências no corpo de ter comido errado. A pessoa que vive bebendo bebida alcoólica, parou de beber, mas ela vai ter consequências no corpo quando essa bebida alcoólica, tá certo? A pessoa que usou droga durante muito tempo, ela parou de usar, muito bem, ótimo, né? Graças a Deus que tenha parado. Porém, ela vai ter consequências porque ela usou droga. Tá certo? Então, a vida é assim. A pessoa que vive comendo esses sanduíches que vende aí por aí, Burger King, aquela outra lá que eu nunca lembro o nome, que é um nome estrangeiro, Stuckback, lá no coisa assim, não sei falar o nome, McDonald's, Habib's, Burger King, é, Ragazzo, são tudo fábrica de doenças. Isso aí é fábrica de veneno. Tudo que eles vendem é veneno. E vai envenenar quem consumir. Eles são vendedores de veneno. Essas empresas devem ser proibidas de trabalhar. Porque eles estão vendendo venenos. Ah, mas as pessoas comem e nunca morreu. Não morreu na hora. Só que esse veneno, ele não é um veneno que ele mata instantaneamente. Ele vai matando aos poucos. Você entendeu? Ele vai matando aos pouquinhos, né? Então, aos poucos ele vai contaminando o seu corpo, ele vai alimentando as células do seu corpo aí, as glândulas, para vir o câncer, para vir problemas cardíacos, e ele vai engordando você, vai aumentando o teu colesterol, que aí vai vir um infarto, vai vir um AVC. Então, são venenos, e daí você acaba morrendo por algum problema de saúde causado por isso. Muita gente não liga que é isso, mas é. Muita gente come essas besteiras em casa, refrigerante, come lanche em casa. Então, por exemplo, a pessoa compra aqueles hambúrguer no mercado e assa em casa e põe no pão e come. Fala, tô comendo em casa. Mas isso aí é cheio de gordura. O ideal é que você fabrique o hambúrguer em casa. Você pega a carne moída, 1 quilo.
Pega um pacote de, de sopa creme de cebola, ovo, ovo, e põe tempera como você quiser, temperos a gosto, sal, tal, mistura aquela massa e depois você pega uma tampinha de frasqueira, põe embaixo no saco plástico e vai moldando os hambúrguer. Você consegue fazer com isso sai 12 hambúrgueres. Saudável. Claro que ele também tem o seu ponto químico, né? Já que ele tem a sopa creme de cebola, que tem sódio, mas é saudável. Então, voltando para a meditação de hoje, o pecado ele age da mesma maneira. Ele traz consequências. Eu pequei, mas eu parei de pecar, não quer dizer que não vai ter consequências. Nós vimos o rei Davi. E as consequências do pecado são mais severas do que qualquer outra droga, qualquer outra doença, qualquer outro vício que você tiver. Né? E é muito grave o pecado. Se as pessoas tivessem noção da gravidade que é pecar, as pessoas não iriam pecar. Porque as pessoas morrem de medo do câncer. Quando falam em câncer, a pessoa estremece, a pessoa fica desesperada, fala numa osteoporose, numa AIDS, acha que é o fim do mundo, uma esclerose, mas agora não percebe que um pecado é muito maior do que isso. Faz muito mais mal do que isso, e as consequências são severas. Davi perdeu a família toda por causa do pecado. Toda. Só sobrou Salomão. Então, ele perdeu as mulheres, ele perdeu os filhos. Então, Aminon foi morto por Absalão, porque abusou da minha irmã, que é a irmã direta de Absalão. Então, só, ele teve uma filha abusada pelo outro filho dele. Ele teve o filho Absalão que matou o Aminon porque abusou da irmã Tamar. Depois, ele viu o filho tentar tomar o trono dele. Ele fugiu do filho porque ele não quis guerrear com o filho. Não que ele tinha medo, que era covarde, não. Ele não queria ferir o filho. Ele sabia que se fosse da vontade de Deus que o filho governasse, o filho ia governar e ele não poderia fazer nada. Agora, se fosse da vontade de Deus que ele continuasse a governar, o trono ia voltar para a mão dele. Ele confiava plenamente em Deus. Então ele fugia do filho. O filho acaba sendo morto por Joabe e depois Absalão. Não ainda contente com isso, Adonias, o outro filho de Davi, também é morto por Salomão, porque tentou rebelar contra Salomão, né? Que era o rei escolhido por Deus para ficar no lugar de Davi. Então ele tenta tomar o trono. Então Adonias acaba morto também por Salomão. Então olha a desgraça que caiu na vida de Davi, sem contar o filho do pecado, que ela engravida, né? Quando eles adulteram, né? Ou fornicam, como quiser chamar. E esse filho também morre logo depois de nascer. Então olha a tragédia que caiu na vida de Davi, por conta dele ter adulterado com Batseba e mandaram matar o marido dela, para encobrir o erro dele. Né? E além disso, ele, né, passou maus bocados no fim da vida, pois ele adoeceu de uma doença que ele não segurava a temperatura do corpo mais, então ele precisava de uma concubina abraçada com ele o tempo inteiro. Né? Então, ele sofreu pra caramba as consequências do pecado, mas ele está garantido, quando nós somos ressuscitados na vida eterna, ele estará lá. Porque ele se arrependeu, assim como Salomão, que também pecou e se arrependeu. As consequências de Salomão também foram graves, porque ele pecou mais grave ainda que o pai, porque depois Salomão adorou os deuses. Né? As consequências foram a divisão do reino de Israel, né, no caso de Salomão. Então, um pecado, você vê que ele dividiu um reino, né? Pecado o que é? São sentimentos muitas vezes errados que a gente tem. Então, você vai falar, isso é um absurdo falar que Deus questiona o homossexualismo, por exemplo, que é pecado. Mas é, porque Deus abomina o homossexualismo. Vai falar, mas que consequência vai ter? Por exemplo, um homem com outro homem, ele vai ter que praticar o sexo anal. E a parte anal não foi feita para isso. Então, ele vai ter uma tendência maior a desenvolver, por exemplo, um câncer anal. Sem contar que quem pratica o sexo anal tem uma maior tendência a desenvolver também a AIDS e doenças sexualmente transmissíveis, porque no sexo anal acaba provocando lesões anais. Então, se não há um preservativo, a chance de a pessoa adquirir é grande. Nós vemos aí casos como o ator Wagner Bello, que interpretava o Etevaldo no Castelo rá tim que morreu de AIDS, ele era homossexual. O Cazuza, que era homossexual e desenvolveu AIDS. Enfim, vários. Por quê? Porque é uma tendência maior. Ah, mas mulher com mulher não tem essa tendência. Não tem, entre aspas.
tá? Entre aspas, mas também tem outras probabilidades. Por exemplo, se a mulher tiver a mulher tiver na boca dela tiver uma cárie e ela tiver contato na boca dela fazer sexo oral, pode ser contaminada também. Então tem os seus perigos. Não vão falar, mas não quer dizer que o heterossexual não tem AIDS. Tem, claro que tem. Mas é mais difícil, porque ali não há a lesão. Né? Tem que ter uma lesão, alguma coisa, para que o vírus penetre no sangue da pessoa. Entende? Claro que o heterossexual, muitas vezes, ele acaba cometendo o pecado também de praticar o sexo anal com uma esposa, com uma namorada, né? Que com a namorada já é um erro, porque tem que ser com a esposa, tem que ser casado, mas com a mulher dele. Isso também é errado, porque essa região não foi feita para isso. Entendeu? Então, a pessoa pode desenvolver câncer anal, pode desenvolver grave hemorroida, pode ter precisado de cirurgia, úlcera anal, trombose anal, entendeu? Então, tudo causadas por coisas erradas que são praticadas. E o pecado traz consequências, queridos irmãos, sem dúvida nenhuma. E consequências são gravíssimas. Poucas pessoas percebem isso, mas muitas das doenças são causadas pelas consequências do pecado, né? Por exemplo, o pecado de não se alimentar corretamente. Então é o pecado de fazer mal ao templo de Deus, que é o nosso corpo, o templo do Espírito Santo. Quando você faz mal ao seu corpo, o seu corpo vai desenvolver doença, causa do pecado de fazer mal ao corpo. Quando você comete o pecado de fazer de sexo anal, causa de doenças também, tá certo? Quando você consome qualquer tipo de vício, se alimentar de coisas erradas, faz mal também. Se você bebe ou fuma, você está cometendo um grave erro. É um pecado, porque você está fazendo mal para o seu corpo. Então é um grave erro. Mal sabe, mas o câncer pode ser causado pelo pecado. Compreende? Então, fala, doença porque Deus está se vingando da pessoa. Não, Deus não se vinga de ninguém. Ele disciplina, diferente. Ele é pai. Ele é o nosso Pai Celestial. E ele educa os seus filhos, tá certo? Ele educa, ele disciplina. Então, quando tem que puxar a orelha, ele vai puxar, só que ele puxa da maneira dele. Se Deus deixou que a pessoa ficasse doente? Não. Deus não deixa que ninguém fique doente. São as consequências dos erros que essa pessoa cometeu no decorrer da sua vida. As consequências Deus não tira. Vemos lá na cruz o ladrão. Jesus perdoou o ladrão e garantiu que o ladrão estaria, quando fosse o momento de ir para o paraíso, que o ladrão iria para o paraíso, que ele estaria na primeira ressurreição para ir para o céu os 1000 anos. Então, ele garantiu ao ladrão que ele estaria lá. Mas ele não tirou o ladrão da cruz, tirou? Ele arrancou o ladrão da cruz? Não. A cruz é as consequências do pecado do ladrão de roubar. Você entendeu? Ah, mas roubar pode trazer alguma doença? Claro que pode. Por quê? Porque o roubar pode fazer você ir preso, ir para cadeia e pegar doenças lá dentro. Eu já vi gente que pegou hepatite na cadeia, que pegou tuberculose na cadeia, que pegou AIDS na cadeia, né? Então, eu já vi, e também você pode no roubo acabar sendo ferido, levar tiro, e isso provocar danos no seu corpo que acabam causando outras consequências e que vem outras doenças. Então, tudo tem causas. Então, Deus não tirou, aliás, Cristo não tirou o ladrão da cruz. Ele morreu pregado lá porque é as consequências do pecado que ele cometeu. Mas Cristo perdoou o ladrão do pecado. Então, ele purificou o pecado do ladrão, deixou ele puro, ele morre puro esperando a ressurreição, mesmo não tendo sido batizado. Tá certo? Então, queridos irmãos, o pecado, ele é terrível. Vocês têm que temer o pecado. Antigamente, todos temiam o pecado. Hoje em dia parece que ninguém teme mais pecado, parece que é normal. Não, pecado não acontece nada. Ah, pecado não... O pessoal peca sem nem pensar duas vezes. Ah, não quero saber. Eu vou comer carne de porco. Eu não vou guardar o sábado. Eu vou beber a bebida alcoólica. Eu vou praticar sexo mesmo sem estar casado. Eu vou adulterar, eu vou roubar, eu vou fazer o que eu tô entendendo na minha vida. Eu vou ficar. Vou usar droga. Não tem medo da ira de Deus, né? Não tem medo do pecado, do que vai vir aí por causa disso, né? As pessoas perderam esse medo, né? Então a pessoa tem que pensar duas vezes. Pensar,
Será que é prudente eu continuar comendo carne de porco? Será que é prudente? Eu vou destruir a minha saúde? Vai vir consequências sobre mim por conta desse pecado? Será que é prudente eu não guardar o sábado? Deus vai vir consequências sobre mim se eu não guardar o sábado? Tá? Mas quais consequências podem vir se eu não guardar o sábado? Eu vou falar. O sábado é uma maneira de descanso. Só que não descansar o corpo, mas a mente. É você abdicar daquele estresse do dia a dia, dos seus problemas, para viver um dia para Deus. Então, quer não, você vai relaxar nesse dia, você vai esquecer por alguns momentos aqueles problemas e vai dar um alívio para a sua mente. Por exemplo, meu pai ele desenvolveu labirintite quando ele estava construindo a casa onde eu morava, na Vila Cícero, em São Paulo. Naquela casa, meu pai, quando estava construindo, com tantos problemas, ele acabou desenvolvendo labirintite. Talvez se ele guardasse o sábado, talvez se ele tivesse descanso, ele não tinha desenvolvido a labirintite, porque ele daria um descanso para a mente dele. Né? Se ele tivesse Deus com ele, talvez ele não teria desenvolvido a labirintite. Então, o cansaço demais na mente pode provocar labirintite, pode provocar outros danos na mente da pessoa. Por isso a importância de descansar a mente também. Por isso Deus deu o sábado. Ele não deu o sábado simplesmente para gente pensar que que era só para guardar. Não, porque ele não queria que trabalhasse esse dia. Não, tem motivo. Outro motivo, outra consequência de guardar o sábado é você se distanciar e esquecer de Deus. Pois o sábado é para toda semana você lembrar quem é o Criador, que foi Ele quem criou tudo, que tudo isso é dele, que esse sítio aqui onde eu estou é dele, que que a cidade de São Paulo é dele, que o Brasil todo é dele, que a América toda é dele, que o planeta todo é dele, que o universo todo é dele. Está só emprestado para nós. Então devemos cuidar, ser o melhor mordomo possível. Tudo é dele, nós temos que lembrar sempre disso. Então quando você tem frutas no seu terreno, não esqueça de dividir com as outras pessoas. Ah, mas são minhas. Eu não sou obrigado a dar. Não é obrigado a dar. Só que não são suas, são de Deus. Se Deus se for dele, se ele se irá contra você, sabe o que ele vai fazer? Ele vai com uma praga sobre essa sua planta e ela nunca mais vai frutificar uma fruta sequer. Por quê? Porque você foi egoísta e não quer dividir com os outros. Tá? Deus ele faz justiça, tá certo? E ele faz isso não é com o intuito de tirar e se vingar de você, mas é de te ensinar, é de fazer você entender que a na real, que não nada é seu, que você tem que dividir. É para você aprender, para que você tenha a chance para a vida eterna, para te endireitar, para te disciplinar. É isso que ele faz. E quando ele deixa acontecer coisas na sua vida, as duas uma, ele está querendo nos disciplinar ou nos testar. Né? Testar significa saber se nós realmente estamos com a fé correta ou não, se estamos fazendo o que é certo ou não. E, e para disciplinar é quando são consequências para os nossos erros, para que nós aprendamos com esses erros. Tá certo? Então, são duas maneiras que ele usa, mas ele não se vinga por vingança, porque aquela pessoa merece a vingança, por ira. Não, ele faz com a intenção dessas duas intenções, sempre para o nosso bem. As duas intenções são para o nosso bem. Então, queridos irmãos, por fim, temam o pecado, morram de medo de pecar, porque é terrível as consequências. Lembre-se quando você for pecar, que o pecado é muito pior que qualquer câncer, que qualquer AIDS, qualquer doença que não tenha cura, qualquer doença degenerativa. Lembra que o pecado também mata, lembra que o pecado também adoece, lembra que o pecado também destrói, tá? Você vê que o pecado destruiu o Egito, destruiu Ramsés, ele só não perdeu o reino porque Deus não quis. Porque se Deus tivesse querido, ele teria perdido o reino. Tá? Você vê que ele perdeu tudo, ele perdeu parte do povo, ele perdeu os escravos, ele perdeu o próprio filho, ele perdeu o exército praticamente todo lá engolido pelas águas. Tudo por quê? Por rejeitar a Deus, por pecar, por preferir continuar vendo pecado, por não aceitar os desígnios de Deus. Então, será que nós hoje em dia vamos querer cometer o mesmo erro de Ramsés? O mesmo erro de Saúl, de renegar a Deus, de não seguir o que Samuel estava falando para ele seguir? Tá? Então, queridos irmãos, por favor, vamos meditar sobre isso. Será que vale a pena arriscar pecar e arriscar a vida eterna e arriscar ir parar no lago de fogo e enxofre depois da morte eterna? Hã? Será que vale a pena?
Olha as consequências do pecado, tirar a sua vida eterna, a vida com Deus, a vida de amor e carinho, a vida que qualquer ser humano sonha em viver, sem faltar nada, sem nenhuma necessidade, de alegria, de paz, de tudo. Você quer perder essa chance? Eu não quero. Vocês querem? O pecado pode te tirar isso. Então ele é muito mais grave do que qualquer doença. Toma cuidado com o pecado, tá certo? Antigamente as pessoas temiam mais ainda o pecado porque tinham medo das consequências. Porque falavam que a pessoa pecava, ficava doente, nascia filho cego, pegava lepra, né? Que era consequência do pecado. Então as pessoas temiam mais. Só que as pessoas não estavam erradas, não. Porque o pecado, ele pode trazer esse tipo de doença, tá? Hoje em dia tem cura, só que, mas ele pode trazer outras coisas muito mais graves. E o mais grave que ele pode trazer é perder a vida eterna, tá certo? E não esqueça, se você tem um câncer, tem uma esclerose, tem um Alzheimer, uma osteoporose, uma AIDS, saiba que o pecado traz tudo isso junto com ele, tá? Tudo isso junto vem do pecado. Então não esqueça disso. Nunca esqueça disso. As consequências do pecado são severas. E tudo isso vem junto, tá certo? Nunca esqueça disso. Que a hora que você pensar no pecado, você vai temer ele, porque você sabe que o pecado vai trazer o câncer com ele, vai trazer a AIDS, vai trazer o Alzheimer, vai trazer tudo com ele. O pecado vai trazer, tá certo? Então, queridos irmãos, pensem bem antes de pecar. Temam o pecado, porque ele é devastador. É só olhar o que ele fez com Davi, o que ele fez com Saul e com outros por aí, Ramsés, que você vai pensar duas vezes antes de pecar. Tá bom? Então, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Tá certo? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Tá certo? Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos. Amém. Até mais.